Okay, so sometimes we go to church that we are faced with topics that are not in our mind. Muitas vezes vamos à igreja e somos confrontados com tópicos que não estão na nossa mente. Because we are all in our world, we are in our daily business. Estamos muito envolvidos no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. And sometimes some thoughts come and help us, but they are not in our mind. E muitas vezes há pensamentos que vêm à nossa mente, que nos ajudam, mas não estão na nossa mente. We know and that we understand that the devil is in a rebellion with God. Entendemos que o diabo está em rebelião contra Deus. And the Bible teaches us clearly that he wants to destroy and kill God's creation. E entendemos através da Bíblia que ele quer destruir a criação de Deus. And his strategy is to work against the values of God. E a sua estratégia é trabalhar contra os valores de Deus. The Bible clearly shows us that he is a deceiver. A Bíblia mostra que ele é defraudador. And there is a tool that came into our Western society. E vemos também que a forma como entrou na nossa sociedade do Ocidente. It's a very strong thing to deceive the people. E é muito fácil defraudar as pessoas. It sounds not very bad. Não parece assim tão mal. The name of it is humanism. E o nome para isso é humanismo. It's a tool that is used by Satan to destroy Christianity. E é a ferramenta usada por ele para destruir o cristianismo. So I don't know, have you ever studied what humanism is and where it comes from? E não sei se tu já estudaste de onde provém o humanismo. And I want to give a quick overview and then we see what the Bible says. E eu quero dar aqui um vislumbre e depois vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto. Humanism wants to dissolve the good values of God in our society. O humanismo quer dissolver os bons valores e costumes de Deus na nossa sociedade. And the question is, where does it come from? E a pergunta é de onde é que vem? I mean, we know it comes from evil, but actually it is part of Greek culture. Sabemos que sim, que vem do inimigo, mas faz parte da cultura grega. So we know from the Roman Empire, the Romans overcame the Greeks. Sabemos que através da história que os romanos se propuseram-se aos gregos. But somehow the Greek culture overcame the Roman Empire. Mas por alguma forma a cultura grega se sobrepôs à cultura romana. The Greek culture is about rationalism, athletics and homosexualism. Então a cultura grega é sobre o atlético, a parte do desporto e sobre o homossexualismo. And there were three Greek philosophers that made statements that impact our time, the time we live in till today. E houve três filósofos gregos que as suas palavras tiveram impacto até os dias de hoje. We maybe have heard of Heracles. Se calhar ouvimos sobre Heracles. He basically said everything is relative. E ele disse que tudo é relativo. So there's relativism. Então existe o relativismo. He said there's no permanent values. Ele diz que não há valores permanentes. Things that were of value yesterday are worthless tomorrow. Coisas que ontem tinham valor, amanhã passam a ser desprezíveis. We have the philosopher Democrats. Então temos aqui o filósofo democrata. He basically said, man is the measure of all things. There are no permanent scales. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, não há outra escala. And then we have the Greek philosopher Aristoteles. Então temos depois o filósofo Aristóteles. And he basically said, a perfect mind shows that we are God. Man can be God. Ele dizia que o homem pode ser Deus. So humanism is a deceiving strategy to dissolve the values of God. Então o humanismo é a ferramenta para dissolver os valores de Deus. Nothing seems to be holy anymore. Nada parece ser santo. Also the whole idea of authority. A própria ideia da autoridade. To live under a good authority. De viver submisso a uma boa autoridade. Do you know why we can park here freely on Sundays? Sabem porque é que podemos estacionar aqui de forma gratuita aos domingos? In Madeira, Aqui na Madeira. in many places still Sundays it's free parking. Em muitos lugares continua a ser gratuito. Because it was historically the day of the Lord. Porque historicamente era do dia do Senhor. But I see already the first parking area says every day you have to pay. Mas já começamos a ver que todos os dias há lugares que antes era gratuito e temos que ser pagos. Because the shops are open every day. Porque as lojas estão o comércio está sempre aberto todos os dias. The Bible says God took a day of rest at the seventh day. A Bíblia diz que Deus ao sétimo dia descansou. And we know in
in the Ten Commandments that he asks us to do so as well, a day of rest. E como sabemos através dos 10 mandamentos que Ele nos pede para que possamos fazer igual. But our exatamente igual. culture is impacting it very slowly, Mas a nossa cultura nos vai impactando muito suavemente. and we are also very slowly come into the culture E nós suavemente vamos entrando nessa cultura. without recognizing that Sem- we are adapting to a culture, Sem reconhecer que estamos acomodando e adaptando a essa cultura. and we are taking over the values. E estamos tirando esses valores. I once mentioned the bath clothes of people 200 years ago when they were going swimming. Eu falei sobre, há um tempo atrás sobre os termais, onde as pessoas, e as termas, onde as pessoas tomavam banho. Fully clothed, they went into the water. Então, cheio de roupa, iam para as águas. And today you sometimes have hard times to find where's the swimsuit. E hoje, muitas vezes, tens dificuldade em saber onde é que está o fato de banho. So values are slowly dissolving. Então, os valores, muito lentamente, estão-se a dissolver. And we got used to it. E vamos nos adaptando. And we don't stand up and say, hey, where's your clothes? E já não nos fazemos a questão, onde é que está a tua Because roupa? our choice is to have peace Porque escolhemos ter a paz with people. com as pessoas. We want to have peace. Don't get in fights. Não queremos ter paz, não queremos ter confusões com So ninguém. we bow down to the change of the values of the culture. Então, nos subjugamos também aos valores dessa cultura. We go shopping on Sundays like on Mondays, Tuesdays, Wednesdays. Vamos às compras, tal como se fosse uma segunda, uma terça ou outro dia qualquer. But we should be wise not to contributing to dissolving the godly values. Mas nós não devemos contribuir para esta dissolução dos valores de Deus. God says it's a holy day. Deus diz que é um dia santo. And we think, yeah, but it's just a culture. E dizemos, é apenas a cultura. The Bible says in Isaiah 5:20 to 21, A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 a 21. Isaiah 5:20 to 21, Isaías 5, 20 a 21. who to those who call evil good and good evil, who put darkness to light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Who to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. So there is the idea of we know it better. É a ideia de, nós sabemos fazer melhor. A perfect mind knows it better. Uma mente perfeita conhece melhor. And God is giving a warning to all the people that turn things upside down of His gospel. E Deus está dando aqui um alerta, um aviso a todos aqueles que querem subverter os seus princípios. And we live in the time where things get turned upside down. E vivemos em tempo que as coisas estão subvertidas. Sex, upside down. Sexo ao contrário. The values of God, upside Os down. valores de Deus ao contrário. And sometimes here I even think, is there no sin anymore in that E place? se calhar já começamos a pensar, será que não há mais pecado aqui, iniquidade? Is there no righteousness anymore? Será que não há mais justiça? God is warning those who are doing that. Deus dá aqui um aviso àqueles que o fazem. It's a clear warning. E um aviso muito claro. In Romans 2:12 to 13, Em Romanos capítulo 2, versículo 12 a 13. Romans 2:12 to 13, Romanos capítulo 2, versículo 12 a 13. it says in verse, sorry, we start in verse 11. Iniciamos no versículo 11. For God does not show favoritism. Porque para com Deus não há distinção de pessoas. God doesn't say, because you are a president, I will have another judgment with you. Because you are rich, I will have another judgment with you. No, He doesn't care about your status. E Deus não se importa com o teu estatuto. Ele não diz, porque tu és presidente, vou-te fazer de outra forma, ou porque tu és rico, tenho algo diferente para ti. Não. In verse 12 it says, all who sin apart from the law will also perish.
apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. So even when you don't know the law of God, you will be judged. Então, mesmo quando tu não conheces a lei de Deus, serás julgado. And when you know it, you will be judged according to it. E quando tu, mesmo que conheças, serás julgado de acordo com ele. And it doesn't matter what we think about God, E não importa o que nós possamos pensar acerca de Deus. and it doesn't matter what humanism says about God. E não interessa o que o humanismo diz acerca de Deus. Finally, all of us, we will be judged by God. Todos nós, no fim, seremos julgados por Deus. And nobody would survive E ninguém sobreviveria if we would not have grace se não houvesse a graça and forgiveness from e o Jesus. perdão de Jesus. In verse 13 it says, "For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous." Porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. So, what does make us righteous? O que é que nos faz ser retos? Hearing the law, Ouvir a lei, knowing the law, conhecer a lei, or doing the law? ou então praticar a lei. It is to obey to the law. É a obediência à lei. So, do I teach now Old Testament? Será que nós ensinamos agora, vamos ensinar o Antigo Testamento? No, this is Romans. Não, isto é o livro de Romanos. Can we have humanism on the Word of God? Será que podemos ter humanismo na palavra de Deus? No. Não. But what is the law of God then for us? Então qual é a lei de Deus para nós? Why is it so important? Porque é que é assim tão importante? Some people think the law of God is a heavy load on our shoulders. Muitos pensam que a lei de Deus é um fardo pesado nos nossos ombros. You have to be careful not to do this wrong. Tens de ter cuidado para não fazer isto You have to be errado. careful not to do this wrong. Cuidado com isto. But what is it in real? Mas o que é de facto? It's God's love for us showing us when you do this, you have a better life. É Deus mostrando que quando tu fazes desta forma, When you- a tua vida vai ser melhor. When you do not lie, you have to think all about your lies. Where have you lied? And because every lie needs a second lie to cover the first one, and every second lie needs a third lie to cover the third one. So you're ending up in a big mess only with lying. Se atendemos só ao facto de nós mentirmos, imagina que tu tens uma mentira e para tu cobrir essa mentira arranjas outra mentira e depois tens que arranjar outra para cobrir aquela. Lies can destroy your relationship with people. A mentira pode destruir a tua relação com as pessoas. Lies will separate you from people. A mentira irá te separar de pessoas. And for sure it will separate you from God. E de certeza que irá separar-te de Deus. So the commandments there are the love of God for us, helping us to have a better life. Então os mandamentos de Deus, no fundo, é para podermos ter uma melhor vida. And it's so interesting, whenever revival comes to a place, E é interessante ver que cada vez que há um avivamento em algum lugar, the Holy Spirit convicts people not about their bad life, but about their sins. o Espírito Santo vem não para convencer as pessoas sobre a sua vida, mesmo que não seja boa, mas convencê-los dos pecados. And people understand they live in their sins, E as pessoas entendem que vivem nos seus pecados and they need to have salvation, e precisam de ter salvação. because the consequence of sin is death, Porque a consequência do pecado é a morte. and the grace of God is salvation. E a graça de Deus é a salvação. When we do not preach about sin anymore, Quando já não pregamos mais sobre o pecado, when we do not speak with people about what is sinful anymore, quando já não falamos com as pessoas sobre aquilo que é pecaminoso, humanism comes in. então o humanismo entra. How can God be so bad and kill all the people who do not believe in Him if they were good people? Se as pessoas fossem boas, então como Deus permitiria que as pessoas morressem? Because He's holy. Isso acontece porque Ele é santo, He's faithful, He's reliable, porque Ele é fiel, Ele é digno de confiança. and He will do what He says in His words. E Ele fará aquilo que Ele diz na sua palavra. And it doesn't mean that when we understand things better that it's to be under the Word or above the Word of God.
E quando nós entendemos o que é melhor, entendemos que não é estar por cima, acima da palavra ou abaixo da palavra. Do we believe that the word is true? Será que cremos que a palavra é a verdade? That the God that created heaven and the whole universe can be protecting his holy words till 2026? Será que podemos crer que o Deus que criou o céu, o mundo, o universo está protegendo, guardando a sua palavra até o ano 2026? Or is he too weak and the Bible, is not trustworthy and we think, okay, there's some verses that are not clear and we have translations. But I believe if a child reads the Bible, Ou será que nós entendemos que a palavra está errada, ou Deus é fraco, ou a coisa não está certa, ou são erros, omissões ou erros de transcrição? it can find the relationship to God. Mas eu creio que até uma criança que lê pode encontrar um relacionamento com Deus, In 2026. mesmo neste ano de 2026. Today we are here and I speak about humanism and God's law. E hoje estamos aqui e eu estou falando sobre o humanismo e a lei de Deus. It's probably not our favorite topic, Se calhar não é o nosso tema favorito, but God wants us to speak about this topic. mas Ele quer que possamos falar sobre este tema. And we are here so we receive this message E estamos aqui e a recebermos esta mensagem. because it can protect us, it can encourage us, and it can help us to speak with other people about the good laws of God again. E isto nos pode proteger, nos pode encorajar e a falarmos com pessoas novamente sobre a lei de Deus. Because the worst thing on this planet is sin. Porque a pior coisa sobre este planeta é o pecado. Sin is destroying people, countries, nature, animals. Porque é o pecado que está destruindo este planeta, o sistema, as pessoas, os países, até os animais. And we speak about humanism in our time, in our society. E falamos na nossa sociedade, neste tempo, sobre o humanismo. Sin is the problem of the world, Mas o problema do mundo é o pecado, nothing else. nada mais. And Jesus is the only Savior who can wash our sins away. E Jesus é o único Salvador que pode lavar os nossos pecados. Humanism says, there's no sin, everything is relative. O humanismo diz, não há pecado, tudo é uma questão de relatividade. You have to look on it from different angles. Precisamos de olhar de diferentes perspectivas. You need to be smarter. You have to see it and study the word, and you see that, it's not so black and white, it's more gray. As coisas não são assim tão branco ou preto, elas são mais cinzentas, é uma questão de perspectiva. But I believe we need to talk about sin and what is sinful again. Mas eu creio que precisamos falar sobre o pecado e aquilo que é pecaminoso novamente. Tolerance and liberalism came into society and we do not want to be refused. Tolerância e o liberalismo entraram na sociedade e não quer ser contestada. It's uncomfortable to speak about sin. É desconfortável falarmos sobre o pecado. By the way, God doesn't like this. Só para ficar registado, Deus não ama isto. I remember when I said this to a witch in Praia Formosa. E eu lembro quando disse isto a uma bruxa na Praia Formosa. God doesn't like it that you do offering to the gods. Eu disse, Deus não gosta que tu faças esta oferta e ofrenda a deuses. And her answer was, which God? E ela perguntou, qual Deus? There's so many. Existem tantos. Again, relativism. E outra vez, a relatividade. It's not that black and white. Sabes, não é assim tão branco ou preto. But do we tolerate that our friends go to hell more that we accept to be refused when we talk with them about the truth? Será que para nós é mais confortável o nosso amigo ir para o inferno do que confrontá-lo com este tema que estamos a falar hoje? Humanism, maybe hell is not that hot. O humanismo se calhar diz, o inferno se calhar não é assim tão quente. Maybe it's not that bad. Se calhar não é assim tão mau. I once saw the sticker on a car. Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.
Good girls go to heaven, bad girls go everywhere. E uma vez vi um autoclante que dizia: raparigas boas vão para o céu e as más vão para o calado. Or there might be nice places everywhere. Ou se calhar pode haver muitos lugares bons por tanto sítio. Brings you in relativism. Isso encaminha-nos para o relativismo. No, we want to be in heaven for sure. Não, nós queremos estar no céu, garantidamente. So if we do not want our neighbor to go to hell, Se nós não queremos que o nosso vizinho possa ir para o inferno, he needs to understand what sin is ele precisa de entender aquilo que o pecado é and what kind of consequences it will have, e que tipo de consequência isso terá, and maybe it already has. ou se calhar já está a ter. As sin puts people into captivity. O pecado coloca as pessoas num cativeiro. And he also needs to have the good news E ele precisa também ter as boas novas, that there is a Savior. de que existe um Salvador. And Jesus loves to forgive. E Jesus ama perdoar. He already paid the price. Ele já pagou por isso. So he doesn't say, it cost me too much, maybe another time. Eu já fiz muito, se calhar outra vez. He said, I paid the price, just come. Não, ele diz: eu já paguei o preço, I love to forgive. eu amo perdoar. But from the old days of the New Testament Mas desde os últimos dias do Antigo Testamento till today, até os dias de hoje, sin is destructive. o pecado é destrutivo. There's nothing that we can say it's relative. Não há nada que possamos dizer ou relativizar. Forgiveness became easy by the offering of Jesus Christ. Perdoar tornou-se algo muito acessível e fácil com o sacrifício de Jesus. But we can ask ourselves, how much humanism do we have in our view, in our emotions, in our thoughts? E nós podemos poder pensar quanto do humanismo existe no nosso coração ou na nossa forma de pensar, nos nossos pensamentos. In John 16, verse 8 to 10, No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 a 10, it speaks about the Holy Spirit. fala sobre o Espírito Santo. In John 16, 8 to 10, No livro do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8 a 10, Jesus says, when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. About sin because people do not believe in me. Do pecado, porque não creem em mim. About righteousness because I'm going to the Father where you can see me no longer. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. And about judgment because the prince of this world now stands condemned. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. So the Holy Spirit is the one that wakes people up, that they understand what sin is again. Então é o Espírito Santo que desperta as pessoas para que o pecado é. And when people get saved, they are hungry for more truth in life. E quando as pessoas são salvas, elas tornam-se pessoas famintas por mais verdade nas suas vidas. They're interested in what can I do better, where I'm still wrong, what needs to be corrected, because they know it's the love of God that takes them out of the captivity of sin. E eles estão preocupados com aquilo que eles podem fazer mais, onde é que estão errados a falhar, porque eles entendem que é o amor de Deus que os faz tirar desse cativeiro. And I believe that we are all impacted by humanism. E eu creio que todos nós somos impactados pelo humanismo, Because it's all around us. porque está todo ao nosso redor. The world, especially the Western countries, are full with humanism. E especialmente o mundo ocidental, que está cheio de humanismo. And we have to ask ourselves a simple question today. E precisamos nos perguntar, fazer uma questão hoje muito simples a nós mesmos. And therefore I took a Bible with me, not only in my smartphone, but
paper Bible. Hoje eu tenho aqui uma Bíblia comigo, não somente no telemóvel, mas aqui em físico. Because humanism says everything is relative, also this book. Porque o humanismo diz que tudo é relativo, até este livro. It's relative. É relativo. Don't read it with this is the law. E não leias da forma, isto é a lei. Because there's so many different kind of churches that look differently on it. Porque há muitas igrejas que olham numa perspectiva diferente. And we have to ask ourselves one question today. E precisamos fazer-nos hoje uma pergunta. Do we stand above that book and have our dirty feet on that book? Será que hoje podemos pisar sobre este livro e ter os nossos pés sujos? Or do we submit to the book and say it's God's words and I want to be below the book? I submit myself under the true teaching of the Bible. Ou será que nós nos queremos submeter abaixo dessa lei e dizer esta é a lei de Deus? Can we pray to God and to the Holy Spirit that He will reveal us the whole truth of this word? Será que nós podemos orar hoje, vamos orar hoje para que Ele nos possa revelar a verdadeira essência da sua palavra? So that the Holy Spirit can come and can give us deeper understanding how heavy sin is. Para que o Espírito Santo nos possa trazer a consciência o quão pesado é o pecado. How destructive that we start to hate it instead of compromise it. O quão destrutivo ele é e não nos comprometermos com ele. That we understand again how great the deed of Jesus is, that He gave us the only way, and it's a narrow road. Some people think it's a via rapida. E entendermos que é um caminho estreito e precisamos entender que muitos pensam que é como a via rápida. Without the grace of God, it would be just a line and nobody could make it to God. E que sem a graça de Deus seria simplesmente uma reta e ninguém poderia chegar até Deus. But because of Jesus and His grace, God's grace, it's a narrow road. Mas com a graça de Deus é um caminho estreito. And all of us, we can walk on this road. E todos nós podemos, com a sua graça, caminharmos neste caminho. It's stable. Porque é estável. But humanism says the road is very wide. Mas o humanismo diz que o caminho é bastante largo. God is very flexible. Deus é muito flexível. The Bible says He's not. Mas a Bíblia diz que Ele não é. He's holy. Ele é santo. And He's righteous. Ele é reto. And when He's judging us, and the Bible says He will judge us, we will all be in front of Him. A Bíblia diz que todos nós iremos estar diante de Deus. He's not unfair. Ele não é injusto. He's pure. Ele é puro. He's not a bad judge. Ele não é um mau juiz. He's the best one. Ele é o melhor. And actually, He does not want to judge us. E Ele, no fundo, não quer nos julgar. But He says He will. Mas Ele diz que vai fazer. And the only reason why we survive this judgment E a única razão pela qual vamos sobreviver a este julgamento is our forgiveness in Jesus and His love for us. é através do perdão de Jesus e seu amor por nós. Nothing is relative in the kingdom of God. No reino de Deus, nada é relativo. God is holy. Deus é santo. There's no evil thing, no little thing of darkness within Him. Não há pequena mancha de escuridão ou de impureza nele. And 2 weeks ago we spoke about that He's faithful. E há 2 semanas falámos sobre que Ele é fiel. He's fully reliable. Ele é completamente confiável. And I hope that Jesus gives us the grace that we can distance ourselves from humanism. E eu peço que Ele nos dê a graça para possamos nos distanciar por completo do humanismo. It doesn't mean that we have to switch off our brain. Isso não significa que temos que desligar o nosso cérebro. And I'm in the risk because I'm thinking much too much. Eu estou no risco porque estou a pensar demasiado sobre isto. And I once wrote a song about it. E uma vez eu escrevi uma canção sobre And it isto. says, "Oh, I thought so much about my life."
E dizia, eu pensei muito sobre a minha vida. and it didn't help me. E não me ajudou. It doesn't help. E não ajuda. But the love of Christ is the thing that we can rely on. Mas o amor de Cristo é aquilo na qual nós podemos confiar. We do not have to understand everything, Nós não precisamos de entender tudo, but we need to understand the truth. mas precisamos de entender a verdade. And God wants us today to understand that we are in this world of humanism. E precisamos hoje de entender que nós realmente estamos neste mundo do humanismo, But there's no gray in His kingdom. mas que não há área cinzenta no seu reino. His kingdom is black and white, O seu reino é preto e branco. and His path is narrow, O seu caminho é estreito. and His law is His love for us. E a sua lei é o seu amor por nós. His love for us. O seu amor por nós. Do you know what happens with people that do adultery? Tu sabes o que acontece com as pessoas que cometem adultério? How it destroys their lives, their families, Como isso destrói a sua vida, as suas famílias, their future, o seu futuro and the children. e as crianças. So what is the law that says don't do it in the Ten Commandments? Qual é a lei que diz que não devemos fazê-lo nos 10 mandamentos? It is the protection for the life of the people. É para a proteção da vida das pessoas. And what does humanism do? E o que é que o humanismo diz? Oh, you know, you shouldn't take it too serious. Sabes, não deves levar isto muito a sério. If it feels good, Se sabe bem. if it opens something new for your life. Se traz alguma coisa de novo para a tua vida. Where is our Bible? Onde está a nossa Bíblia? Thank you, Jesus, for your word today. Obrigado, Jesus.